Olá, gente, tudo bom? Aqui é Rafa Fustan e eu tô feliz, assim, porque eu tive uma noite muito agradável. Que gostoso quando a gente sai de casa, paga por um ingresso e a noite é maravilhosa. Eu tô falando que eu fui assistir, então, stand-up comedy. Se você acompanha aqui o canal, eu costumo ir ao teatro, não tanto quanto eu vou ao cinema, que é todo final de semana. Às vezes eu sou convidada por algumas produções e às vezes eu gosto, né, dos atores e tudo, e vou. O meu marido ama stand-up comedy e eu sou mais chatinha pra comédia, então algumas piadas que ele curte bastante eu não curto tanto. E os últimos stand-up comedies que eu fui, teve um que eu tive uma experiência muito ruim, né? Não gostei mesmo e acabei vendo que algumas pessoas também acharam a mesma coisa. Tem aqui no canal, é só botar aí o stand-up. E hoje eu fui assistir a Fernanda. E a Fernanda Arantes, ela é uma comediante de Guarulhos, mas que hoje em dia mora na Alemanha com o marido. E eu comecei a ver os vídeos da Fernanda através do Instagram e do TikTok, porque ela tem dois cachorros, dois vira-latas que ela adotou, um chamado Leonardo, que é super apocalíptico, e outro chamado Pongo, que é o mais quietinho. É claro que quando a gente tem cachorro, ainda mais eu que sou totalmente apaixonada pela Zenip, vocês sabem disso, o Zenip está ali, inclusive, se lambendo, né, dona Zenip? Pode parar, amiguinha, tá? Filhota, se comporte. E aí, a gente acaba acompanhando. Só que eu passei a ver os shows que ela fazia. Ano passado, quando eu fui ver o Jayaman lá em São Paulo, eu tinha comprado ingresso para assistir a peça dela. Era tipo um restaurante, eu acho que não era um teatro exatamente, mas o voo dela atrasou, vindo lá da Alemanha, e ela acabou não fazendo show. E aí, com isso, o dinheiro foi devolvido, ela mudou a data, mas eu não consegui ir, porque eu já não sou de São Paulo e no Rio de Janeiro ela não faria. Não, desculpa, ela fez, mas eu estaria em São Paulo. E quando ela fez em São Paulo, eu já tinha, então o segundo show, que seria, né? Eu já tinha retornado ao Rio. Enfim, consegui assistir quarta-feira à noite. Quando eu cheguei, eu fiquei assustada porque estava muito vazio os outros shows que eu tinha ido, as outras peças de teatro, principalmente musical, ali lota bastante. O nome do teatro é Teatro Claro Mais, ele fica aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, próximo do metrô. Então, assim, é um teatro bem bacana de ir, tudo, sabe? Assim, não é caro, tem vários descontos. E a entrada mesmo, eu e meu marido, a gente pagou R$ 120. Que é um valor, né, bem ok para uma peça de teatro. 120 os dois, tá? Com a taxa e tudo. Enfim, fomos e eu me diverti demais. Tinha uma moça chamada Marcela que começou o stand-up, né? Ela deu aquela MC, mestre de cerimônia, aquela que começa. Eu, particularmente, como eu sou muito chata pra comédia, eu não consegui rir das piadas dela. Fala, mas ela é horrível? Não, gente. Eu detesto falar mal da piada dos outros, a não ser que. Eu não sei nem contar piada, né? Não sei nem fazer graça. Mas é que realmente, meu marido depois falou, eu também não ri tanto. Ok. O grande, né, a grande espera da noite era pela Fernanda. Ela já entrou no palco com um pouquinho de atraso, mas nada demais, que nem foi da outra vez, né, daquela outra comediante. E eu gostei muito que ela focou bastante nesse show chamado Virando a Chave, menos até falou no final, mas falou muito pouco sobre sexo, tá? Ela focou mais em histórias da imigração dela, de viagens com o marido dela, de histórias apocalípticas do Leonardo, que é um cachorro vira-lata que costuma atacar ali as babás que ficam com ele. E assim, eu às vezes me sinto super conservadora, mas é porque eu já não gosto muito de comédia, eu sou muito chata para comédia, mas eu tenho uma simpatia muito grande pela Fernanda. Eu consigo rir com ela, e isso é muito difícil. Então, quando alguém me pega assim, eu preciso ir, eu queria ir nessa peça. E para mim foi uma delícia, porque eu me diverti, eu ri, a gente se identificou com várias partes como casal, ela contando a história dela com o marido, então meu marido a gente pôde se identificar, as questões com o cachorro. E aí, quando ela contou as questões mais dela, né, solteira, antes de conhecer ele e tudo, ela até explicou explicou para a plateia que ela ia entrar, ela tinha optado por não fazer um show só de falando sobre sexo, né? Mas, inclusive, ela é muito criticada nas redes quando ela fala sobre sexo e aparecem trechos da peça dela no Instagram. Às vezes não, todas as vezes tem homens que a atacam dizendo que mulher só sabe fazer
vídeo falando sobre sexo, senão não tem graça, como se o homem não fizesse o tempo todo. Mas enfim, eu gostei demais da peça, assim, eu acho que eu dei boas risadas, depois foi chegando mais gente, o teatro não estava lotado, mas estava uma quantidade de gente bacana, assim, que deu para curtir. Só acho que duas piadas dela que eu acho que o público não recebeu tão bem. A primeira delas foi falando sobre roubo no Rio de Janeiro. Tem essa guerrinha entre Rio e São Paulo, né? E eu, particularmente, mesmo sendo carioca, eu acho uma besteira, porque São Paulo e Rio, para mim, eu vejo violências diferentes, mas violências grandes, né? E a gente vive com medo, e toda hora tem notícia ruim, tanto numa cidade quanto na outra, né? No estado em geral também. E depois ela fez uma piada sobre cruz, né? E a Camila já tinha feito também, que eu senti umas pessoas na plateia. Eu acho que tudo que envolve religião é muito delicado, né? Porque tem gente que não liga para algumas coisas, tem gente, por exemplo, quando as pessoas falam sobre padre, eu nem sempre acho tão engraçado como as pessoas acham só porque é um padre. E ela chegou a falar do padre Fábio. E não que eu não acho, que eu acho que o padre é uma pessoa sagrada, não, tá cheio de padre que faz coisa errada, eu não enxergo ele como, sabe? Mas eu acho que ele é uma figura da religião, e por ser uma figura da religião e da minha religião, eu realmente, eu não sei nem se eu não recebo, porque eu não fico chateada, mas eu não consigo rir dessas piadas. Então, realmente, é igual quando algumas amigas minhas comentam nos grupos e tudo, principalmente as escritoras, né? Eu adoro um hot com padre, eu acho, né, o ó. Mas enfim, né? Tem gente que gosta, tirando Hilda Furacão, eu acho que eu nunca gostei de nenhuma história que tivesse padre envolvendo, mas eu adoro a história do Hilda Furacão. Mas enfim, foi uma delícia a noite. Quando a gente terminou o espetáculo, não lembro quanto tempo durou exatamente, porque estava marcado para as 8, mas terminou por volta ali, era quase 10 horas, né? Mas, enfim, talvez tenha durado 1h30, mas eu acho que teve um atrasinho. E quando acabou, a gente, na saída, eu já tinha visto isso, inclusive eu comentei com vocês no outro vídeo. Geralmente os comediantes tiram foto com a plateia. E não é aquela foto, né, todo mundo, é uma foto que eles ficam ali na frente e recebem e agradecem pelo show. A pessoa espera um pouquinho. Fernanda estava com infecção alimentar, ela avisou isso, ela estava meio caidinha, mas ela atendeu super bem. Devia ter umas 30, 40 pessoas esperando, que esperaram para foto. Eu fui uma delas, Gabriel ficou só filmando, e eu precisava falar para ela sobre a Zenv, mas foi tudo muito rápido, porque eu também não queria, né, preencher ali o tempo dela. Ela tem show amanhã no Rio de Janeiro, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, depois tem em Niterói, e aí já está fazendo um turnê há bastante tempo. Eu vi os stories dela contando que ela está passando aí por uma baixa imunidade. Mas enfim, gente, eu vou dar nota de excelente, porque no final eu saí com um sorriso no rosto, achei ela maravilhosa e achei a noite fantástica, e deu aqui uma aquecida já para esse feriadão que vai ter, mas que delícia voltar ao teatro e ver coisas boas, né? Eu adorei ver a Fernanda Arantes. Eu vou ficando por aqui, um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Ai, foi, menina. Eu tenho uma cachorra também. Doida aí da Leonardo? Igualzinho. Perfeito, obrigada. Obrigada.